Para começar, acho que meu destino e do Franco já estava escrito de alguma forma. Foi por volta dos anos 70 que comecei, não sei como, a ter interesse por música italiana, pois naquela época muitos grupos italianos faziam muito sucesso no Brasil. Mas o que mais despertou em mim um grande interesse foi o gruppo I Santo California com a música Tornerò. Tutto incominciò nel 2004. Me ne stavo tranquillo davanti al computer, navigando come sempre su internet, quando ricevo un messaggio su Messenger da una donna brasiliana. Mi dice che è sempre stata appassionata dell'Italia e che vorrebbe conoscere qualche italiano per apprendere meglio la lingua. E perché no, penso subito. L'idea di avere un amico dall'altra parte del mondo era interessante, e se era una donna ancora meglio. E da lì iniziamo ad avere un rapporto quotidiano tramite chat, che è durato la bellezza di 5 lunghi anni. Me lembro muito bem que na época era raro ter uma vitrola, onde se tocava disco de vinil. O mais comum eram os compactos, aqueles disco pequeno que geralmente tinha apenas 2 músicas de cada lado. Enfim, me lembro que meu vizinho tinha a tão desejada vitrola e era muito comum os amigos se reunirem nos sábados à noite para fazer um bailinho, pois não tinha ainda as famosas discotecas. Lógico que eu era muito pequena, não podia ir nesses bailinhos, então eu ficava escutando as músicas do quintal da minha casa, próximo ao muro que dividia as 2 casas, minha e do vizinho. Lei apprendeva sempre di più l'italiano e io imparavo qualche parola in portoghese. Ci scambiavamo idee, pensieri, sogni e tanto altro. Una delle prime cose che le dissi era che io non stavo cercando una moglie, perché non avevo nessuna voglia di sposarmi. Le classiche ultime parole famose, perché ora mi ritrovo nel suo paese come suo marito da ormai 15 anni. E assim os anos se passaram, eu cresci, mas meu interesse pela Itália nunca foi embora. Com o sucesso que a Laura Pausini fazia aqui, decidi fazer um curso de italiano. Eu tinha muita vergonha de ir no curso e ouvir dos outros alunos o motivo por estarem estudando italiano, alguns porque iam viajar para a Itália, outros iam trabalhar. Somente eu não tinha nenhum plano, porque sabia que jamais poderia conhecer de fato o país dos meus sonhos desde a infância. Isso ocorreu em torno de 1996, se me recordo bem. Fiz esse curso por 6 meses, mas durante esse período eu conheci o pai da minha filha, hoje com 26 anos. Então pensei que meu interesse pela Itália tinha ficado no passado. Quando potevamo ci scambiavamo dei piccoli regali. Lei mi mandava articoli brasiliani, come per esempio un braccialetto con i colori del Brasile, una bandiera brasiliana da mettere sulla scrivania, camicette, pantaloni e scarpe made in Brasil e tanto altro. Anch'io però facevo la mia parte. Tra le altre cose le mandai una macchina fotografica della Sony, alcuni pezzi per il suo computer e il libro del Signore degli Anelli, in portoghese, che in Brasile era molto caro. Me casei em 1996, mas meu casamento não durou muito tempo e logo me separei. Voltei com minha filha para a casa da minha mãe, pois meu pai já tinha falecido e continuei a minha vida normalmente, trabalhando e cuidando da minha filha. Foi em torno de 2004 que a internet começou a chegar nas casas. Era ainda internet discada, uma coisa horrível, nem sei como conseguimos passar por isso. Com o avanço da internet, eu decidi comprar um computador. Também era horrível, porque esse computador era compartilhado com meus irmãos e cada um tinha um horário certo para usar. Dopo circa un anno di incontri virtuali via CAN, iniziai ad andare a trovarla in Brasile durante le ferie. A quel tempo mi ero già innamorato di lei e lei di me. Ricordo l'entusiasmo del mio primo viaggio in Brasile, l'eccitazione di fare un volo intercontinentale, di andare in un paese lontano che conoscevo solo sulla mappa.
e ricordo anche la felicità di poterla incontrare e conoscere dal vero, non più attraverso una webcam, ma anche la paura di deluderla o di non piacerle. Per fortuna questi dubbi si rivelarono senza fondamento e aver trovato una moglie, pur avendo passato periodi non proprio idilliaci, è stata la cosa migliore che potesse succedere nella mia vita. Nessa época, o MSN fazia muito sucesso, então comecei a visitar site da Itália e pesquisei vários perfis de italianos, e resolvi mandar uma mensagem para cada um deles. Eu me lembro muito bem que mandei mensagem para 18 italianos, e desses 18 pessoas, 15 me responderam. Conheci um italiano de Roma que queria visitar uma tribo indígena no Suriname, país que faz fronteira com o Brasil. Na verdade, eu nunca soube qual era sua verdadeira intenção com essa tribo. Outro diferença, que depois de algumas conversas, ele queria vir me buscar para viver com ele na Itália e aceitava minha filha. Esse me assustou bastante e parei de falar com ele. Os demais não me lembro e também não eram importantes. Arrivai all'aeroporto di Guarulhos una mattina alle 7 e trovai mia moglie, anche se a quel tempo non lo era ancora, con sua figlia. Un taxi ci portò a Sorocaba. Andai a conoscere la sua famiglia e poi in un albergo poco distante dalla sua casa. Tempo di fare una doccia, poi di nuovo insieme, uscendo per mangiare qualcosa e conoscere così la città. L'albergo non era male, ma la mia camera dava proprio su una strada molto trafficata e anche di notte il rumore delle auto non dava tregua. In ogni caso ci rimasi molto poco, solo per un giorno, perché la famiglia di mia moglie mi offrì di dormire a casa loro. In questo modo avrei risparmiato molti soldi e sarei stato anche più sicuro. Ovviamente accettai di buon cuore. Entre essas 18 pessoas estava o Franco. Me lembro que a primeira coisa que me disse era que, se eu estivesse procurando marido, devia desistir, porque ele não pensava em se casar. Então expliquei minha intenção a ele, dizendo que só queria aprender italiano e nada mais, e de fato não era nada além disso mesmo. Como disse, nós usamos o MSN e o webcam para conversar, e me lembro bem da fisionomia dele quando pedi seu endereço para poder mandar um presente daqui do Brasil. Sua fisionomia foi de receio a princípio, mas ele me passou seu endereço. Eu enviei o pacote, mas também tinha dúvida que jamais chegaria até ele. Achava que ele tinha me dado o endereço falso. Mas claramente não foi assim. Então, depois desse fato, começamos a trocar presente. Ele me mandou muitas coisas, como o livro O Senhor dos Anéis, alguns CDs, uma máquina fotográfica digital, um celular, e as peças para montar um computador somente para mim, para que desse modo pudéssemos conversar mais tranquillamente. Guardando le foto di quel periodo mi sento molto ridicolo. Di giorno, per il caldo terribile che faceva, andavo in giro in pantaloncini ed espadrillas, che ovviamente a causa delle piogge abbondanti dovetti buttarle via dopo poco tempo. Non ero ancora entrato nell'ottica di come si deve vestirsi in Brasile e per me le infradito erano calzature da usare solamente in spiaggia. Ma col tempo imparai a farmi furbo e ora sinceramente non posso vivere senza di esse. Até que no final de 2004 eu perguntei a ele se não queria vir para o Brasil para que pudéssemos nos conhecer. Ele decidiu vir em janeiro de 2005. Eu nunca imaginei que um dia terminaríamos casados. Em janeiro de 2006 ele veio novamente, e assim por 5 anos, e ficamos noivos. A partir daí começou nossa luta para prepararmos para nos casarmos. Não sabíamos ainda o que seria melhor, ele vir para o Brasil ou eu ir para a Itália. Decidimos que seria melhor eu ir na Itália, e se caso não desse certo, seria mais fácil voltar para o Brasil. Levamos muito tempo para prepararmos os documentos, todos muito difíceis e caro para fazer.
Eu não tinha como ajudar a pagar as despesas, tudo foi feito com o dinheiro do Franco. Mas enfim conseguimos nos casar e fomos para a Itália. Em nossos planos era para ficarmos 8 anos, tempo que faltava para ele se aposentar, e minha filha poderia estudar um pouco fora do Brasil. Fin dall'inizio di questi incontri con il Brasile ho sempre vissuto come un brasiliano comune, pur essendo un turista. Con questo cosa voglio dire? Che ho vissuto nella casa di mia moglie, con la sua famiglia, non in alberghi o posata. La città in cui vivevo e dove viviamo ancora oggi non è turistica. Sorocaba è una grande città situata nell'interiore dello stato di San Paolo, lontano dal mare. Quindi mangiavo con loro e come loro, facevo le cose che loro facevano, apprendevo stili di vita diversi dai miei. Embora o Franco não concorde, foi aqui que fiz minha maior estupidez. Não conseguia me adaptar e voltei para o Brasil 6 meses depois. Me arrependo amargamente dessa decisão, deveria ter sido mais forte e tentar a adaptação por mais tempo. Mas o que está feito, eu e minha filha vimos embora e 3 meses depois o Franco veio com sua mãe. Me lembro que o Franco chegou aqui junto com sua mãe e 2 gatos no dia 27 de setembro e no dia 29 sua mãe sofreu um AVC. Foram 3 anos de muita luta para cuidar dela durante esse período, até que 3 anos depois ela veio a falecer. Ma anche così, inconsciamente, pensavo ancora come turista. Sapevo che dopo un mese sarei tornato in Italia e, quando immaginavo la mia vita in Brasile, pensavo ancora in euro. Quindi trovavo esaltante che una casa mi costasse 1/4 di un equivalente in Italia, o che le piastrelle del pavimento costassero solo 4 euro al metro quadro. Tutto mi sembrava facile e disponibile, ma la verità era ben lontana da questo. Bom, é isso quanto. Mas quando eu penso na minha história, eu acredito que meu destino e o destino do Franco estava já entrelaçado há muito tempo. Não acredito no acaso. Acredito fielmente que o que existe entre eu e o Franco é algo muito forte, porque já passamos por tanta dificuldade e desafios, e ainda estamos passando. Porém, estamos sempre ligados e cada vez mais forte. Se a reencarnação existe, eu quero que meu caminho cruze com o dele novamente.